roda do tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins. Mas era o início. Taishar Manetren, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast O Povo do Dragão, um podcast, canal no YouTube, multimídia para falar sobre a Roda do Tempo, série de fantasia aqui no Brasil, publicada pela Intrínseca, e que em 19 de novembro ganha sua primeira temporada lá no Amazon Prime Video. Aqui no Povo do Dragão a gente tem feito vários conteúdos com o trailer que saiu recentemente, fizemos uma live, fizemos um vídeo estrelando eu, explicando o guia dos livros da saga, os contos, porque muita gente não sabe que existem contos, existem 2 enciclopédias em Roda do Tempo, um prólogo extra, uma versão YA do Olho do Mundo, então assim, muitos segredos que eu revelei naquele vídeo. Então corram lá no nosso canal no YouTube e assinem a gente também nas outras plataformas de podcast onde vocês escutam a gente. Eu sou o Kalil, como eu falei antes, é isso, saudações à sombra. Saudações às sombras, amigos das trevas. Faltou a sua chamadinha oficial. Olá, Povo Dragão, eu sou a Gisele. Vai ser só isso, porque eu não pensei em nada pra falar. Oi, gente, eu sou o Emerson. Um abraço aí dos Filhos da Luz para todos vocês. A gente já teve um episódio inteiro pra falar dos Filhos da Luz, tá? Então agora dá uma desencanadinha. Mas quero que eles brilhem na série, quero que eles sejam piores na série do que nos livros ainda. Eles vão brilhar, vão tacar fogo nos Filhos da Luz. E aí, pessoal, aqui é a Luan e sejam bem-vindos ao Povo do Dragão, né, mais uma vez. E bora lá, gente. No episódio de hoje, então, vamos abordar um pouquinho. Vai ser um episódio mais descontraído, porque nós não vamos seguir tanto um roteiro, a gente não vai passar várias informações detalhadas sobre construção de mundo, povos, nomes e datas. Vamos falar um pouquinho, vamos discorrer um pouquinho sobre os porquês de você ler a Roda do Tempo antes da série. Então vamos fazer um panorama geral do que a gente gosta na saga, ou do porquê vale a pena encarar esses pelo menos 7 livros que a gente tem aqui publicados no Brasil, antes de encarar a adaptação, que vai adaptar muita coisa do primeiro livro, ou pouca coisa do primeiro livro, mais do segundo, mais do terceiro, não sabemos mais o que, e por que, né, vale a pena encarar uma série tão extensa, com uma adaptação que promete muito. Então, vamos ver as vantagens. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de você encarar a Roda do Tempo no meio literário. Basicamente a gente vai ficar falando da série, sobre a série até o final do ano. Então são 3 meses aí, né, cobrindo a série daqui pra frente. A gente vai, sei lá, se distanciar um pouquinho dos livros, né. Obviamente a gente pode falar dos elementos do livro, fazer comparações com a série, mas a gente vai focar um pouquinho nessa parte mais visual que a gente vai ter agora, que a gente já teve um pouquinho, que a gente vai ter muito mais aqui pra frente. Então, por exemplo, a Roda do Tempo tem 14 livros, né? E é uma série com um mundo muito vasto, é uma série muito rica, que conforme você tá ali acompanhando os livros, né, ela parece até real, não é à toa que a gente tá aqui há quase 20 episódios, né? Já passou de 15, a gente já pode considerar quase 20. A gente tá aqui há quase 20 episódios, a gente nem chegou ainda nos eventos principais ali, nos eventos quando a série se inicia, né? Quando a gente fala de um universo que é assim, que a gente fala sobre o mundo, que ele é muito vasto, mas a gente também tem uma trama que ela é muito complexa, né? Então a gente junta esses dois e se torna um deleite acompanhar essa série, né? Então, para finalizar aí essa parte onde a gente fala mais dos livros, a gente está aqui para falar, então, o porquê que a gente acha que vocês devem ler os livros, né, ou antes de começar a série, ou se você assistiu a série e está chegando aqui e está interessado nos livros, a gente vai, então, tentar listar um pouquinho do porquê que a gente acha interessante vocês conhecerem os livros, né. E uma coisa muito importante de falar, acho que logo no começo, é que a Roda do Tempo inspirou muitas obras que são famosas hoje, inclusive uma recente aí que teve uma adaptação, teve um final ruim, sabe aquela lá? Então, aquela Game of Thrones
foi uma grande inspiração. Roda do Tempo foi uma grande inspiração pro George Martin escrever, né, as Crônicas de Gelo e Fogo. Obviamente tem muitos elementos diferentes, né? Mas muito ali da construção de mundo, das coisas em geral, assim, de fantasia, né? Que Roda do Tempo inovou completamente. Que muitas pessoas dizem que foi a Roda do Tempo que foi a ponte ali entre a fantasia clássica e a fantasia moderna, né? Muita gente fala que foi Roda do Tempo que marcou essa virada aí entre os dois estilos de fantasia que hoje é tão feito aí, né? Pelo Martin, pelo Sanderson, pelo Rothfuss e pelos infinitos outros autores de fantasia moderna. Vale pontuar que a Roda do Tempo, a série, a adaptação está chegando depois. Muita gente vai achar que a Roda do Tempo quer ser uma nova Game of Thrones, gente, mas na verdade a Roda do Tempo já estava lá quando Game of Thrones chegou, né? Quando as Crônicas de Gelo e Fogo meu Deus, não consigo falar. Quando as Crônicas de Gelo e Fogo chegou, a Roda do Tempo já estava lá e tem até homenagem e tudo mais, porque o George R. R. Martin gostava também. Então, não é bem assim, né? Já tinha 7 livros quando o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo foi publicado. E até o Robert Jordan ajudou na publicação, né? Ele escreveu um comentário lá na capa, sabe? Esses comentários que tem, sei lá, que é muito bom. Tem uma carta do Jordan pro editor dele, falando sobre a Guerra dos Tronos, né, o primeiro livro das Crônicas, elogiando e achando que foi muito bom e que o próximo ele quer que seja enviado para ele assim que possível. Então eles tinham uma boa relação. Mas... E o Martin tem, para quem já procurou curiosidades aí, o Martin deixou uma homenagem pro Robert Jordan numa casa lá de Dorne, que é a casa de Ordain. O castelo da casa chama The Tor, que é a editora que publicou, e publica muita fantasia nos Estados Unidos, mas que publicou A Roda do Tempo. Então, o nome do Lorde da casa atual é Robert ao contrário, que é Treble. Então tem essa homenagenzinha muito fofinha. E eu gosto muito de um comentário que o Rafe Judkins, o showrunner da série, ele faz sobre a Roda do Tempo, que ele é o meio, como o Luan falou, é o meio do caminho. Luan, hoje, ou o Emerson, alguém falou que é o meio do caminho entre a fantasia clássica e a fantasia moderna. Óbvio, questões de marketing, mas ele usa o exemplo de em Senhor dos Anéis, no mundo de Tolkien, não tem mulheres. E no mundo do Martin, as mulheres, mesmo as mulheres que têm poder, são brutalizadas, passam por situações muito difíceis de abuso e violação e tal, não sei o quê. E Roda do Tempo chega nesse meio termo entre apresentar muitas personagens femininas fortes, como nas crônicas, mas que elas estejam em posições menos vulneráveis por conta do fato de serem mulheres. Então, e no Senhor dos Anéis, no universo do Tolkien, não tem mulheres e tal. É um exagero, claro, tem mulheres, mas eu também acho também que tem pouquíssimas mulheres. É inexistente. Não tem. É isso. A gente sente falta. Mas eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Então, Roda do Tempo tem aqueles elementos da fantasia clássica, mas também dá aqueles passos adiante. Então, é uma boa mistura dessas duas fases da fantasia. Tá, eu vou discordar aqui de vocês, porque no Silmarillion tem umas mulheres que elas são muito fodas. As mulheres da primeira era do Silmarillion. A Lúthien, ela é incrível. Tipo, ela invadiu a fortaleza de Morgoth, ela conseguiu roubar uma joia, né? Uma Silmaril, tipo, sozinha e tal. Numa fortaleza inexpugnável praticamente, sabe? Tipo assim, tanto as Maia quanto as Valar, elas são incríveis. Eu concordo que nessa parte assim da Terceira Era, né? Tipo, Senhor dos Anéis, Hobbit, realmente as mulheres elas têm, tipo, eu não lembro se, acho que Hobbit não tem nenhuma protagonista feminina, né? Nenhuma personagem feminina no Hobbit. Senhor dos Anéis tem, né? Nem protagonista, não tem uma mulher no Hobbit. Exatamente. Mas Senhor dos Anéis tem mulheres, só que elas têm, tipo, pouquíssima participação e tal, né? Mas eu acho que, tipo, o problema que a gente mais fala é que, tipo, obviamente, tem nos outros aí, né? Tipo, como chama o livro aí? A Bíblia do Senhor dos Anéis? O Silmarillion. No Silmarillion tem, ok? Mas não é o foco, sabe? Ele não é a história principal que todo mundo conhece. A principal que todo mundo conhece não tem, sabe? É a melhor, no máximo tem a Galadriel, tem mas assim, uma outra pessoa, assim. Porque a gente entende o que o Tolkien fã tá falando, né? Mas é que assim, você consegue destacar uma personagem que ela é interessante, nossa, ela é foda, ela pode ser até a mais foda, mas é uma personagem em quantos livros do autor, sabe? Quando você vai comparar com os personagens masculinos, tem números que você pode, né, listar, e as mulheres, geralmente, elas são só o par romântico, né? A esposa, a mãe,
Então, e eu entendo também que era um período diferente, né? Mas é isso que a gente precisa, né, falar sobre isso hoje em dia. A gente não pode deixar de falar essas coisas, né? Ou ela é uma mulher fodona no meio de um monte de homem, enquanto literalmente o conceito de roda do tempo é a união dos dois, né? O equilíbrio entre os dois. Sim, a gente tá exagerando, a gente sabe que os Tolkien fãs são ardentes, né? Então calma, a gente tá exagerando. Vocês estão bem representados aqui. A gente não tá cancelando o Tolkien, por favor, calma. Então eu definiria a Roda do Tempo então, como um meio termo entre a aventura de Senhor dos Anéis e toda a politicagem que tem nas Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? E eu gosto bastante disso, que tem um pouco dos dois, não... Sim, é uma ótima junção. Acho que tem tudo pra agradar os dois públicos, sabe? Né? Não sei não. Tem muita gente que não gosta, não. Acha que a Roda do Tempo tem muita aventura, né? Tem gente que não gosta, não. Mas tipo, mano... Emerson, a gente tá tentando fazer as pessoas lerem aqui. Não, Pra agradar o Emerson. Tem gente que odeia. Tem gente que não gosta, fazer o quê, né? Acha que, sei lá, que o autor perde tempo com muita coisa. Enfim, né? As críticas. Para iniciarmos essa discussão aí, um pouquinho mais aprofundada, vamos começar do início, Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sentiu da primeira vez que a gente leu O Olho do Mundo, qual foi a sensação, não necessariamente acontecimentos ou personagem mais marcante, mas algum tema, algum sentimento que deixou a gente aflorado para continuar a série, uma pulguinha atrás da orelha que o autor deixou pra gente, porventura. Então, para mim, a grande sentimento que eu pela primeira vez, eu conheci a Roda do Tempo, eu fui direto nos audiobooks. Eu fiz uma coisa meio louca, que eu só ouvi o audiobook do primeiro livro. Eu não acompanhei com o livro. Eu lembro que a primeira noite eu botei assim, o audiobook do prólogo. Eu tava no meu quarto escuro, assim, aí eu tava ouvindo, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. E aí depois começou a historinha lá do Rand e tal. E sinal, esse episódio não vai ter muito spoiler. Vocês podem acompanhar tranquilamente. A gente até indica que você mande esse episódio, sugira esse episódio pra pessoas que querem. Estão ainda indecisas, se devem ou não começar a ler os livros. Então, quando começou a história do Rand, né, lá na fazendinha, que já vimos no trailer, que pareceu bem desconectada. Eu lembro de abrir o mapa só no computador, enquanto eu ouvia, ficava olhando e ouvindo e tal. E eu só ouvi o primeiro livro, assim. Não tive nenhuma referência escrita. Não recomendo isso. É bom ler, porque são muitos conceitos. Mas eu lembro que o sentimento que ficou comigo foi a escala do épico. A gente tem sempre a última batalha no horizonte, o tenebroso. Você já releu o primeiro livro? Já, eu reli. Eu ia falar, por isso que você não gosta dele. Você não captou tantas coisas. Mentira! Quando você releu? Na releitura que eu gostei menos, cara. Então, assim... Ai, nossa, é muito gostosinho. Eu gostei mais na releitura. Tipo, quando eu li o segundo, eu gostei mais. Eu falei, nossa, que livro maravilhoso. Como assim? Nossa, na releitura. Porque eu já conhecia tudo, assim, já tava bem ambientado, sabe? E aí eu acabei pegando detalhes que eu não tinha pegado quando eu tava lendo a primeira vez. Eu achei. E fluiu rapidinho. Enquanto a primeira vez eu demorei só um mês pra ler, eu demorei, sei lá, uma semana quando eu reli, foi bem rápido. O Olho do Mundo não é o meu favorito, mas ainda assim 4 estrelas, um ótimo início pra saga. E o que mais me passava, assim, ouvir, os narradores dos audiobooks originais são sensacionais, então eles ajudam bastante nessa criação desse sentimento. Foi a sensação do épico e do destino do mundo que vai acontecer no final da saga. Então, desde o começo, eu queria chegar no final da saga pra ver a última batalha, meu Deus, o que vai acontecer? Que batalha é essa? Qual vai ser a escala disso? E tendo já terminado a saga, eu confirmo que entrega tudo que promete e é realmente épico e vasto, é o destino do mundo lá na frente. Então esse sentimento de épico foi o que me impulsionou por vários momentos na saga, vários momentos que é uma saga extensa, então a gente cansa mesmo, não tem como. Foram esses momentos que falam, não, tá, mais um capítulo, que eu preciso chegar na última batalha. A gente vai de capítulo em capítulo, livro a livro. Quando cheguei ali na reta final, no 9 pro 10, assim, eu não conseguia mais, eu emendava um no outro, porque não tinha espaço pra respirar. Eu falei, meu Deus, tô tão perto do fim, eu preciso chegar nesse final. Então, foi isso que me impulsionou, digamos assim, como linha geral. Óbvio, várias outras coisas, personagens, o mundo. Eu me apeguei a vários arcos específicos e tal, mas esse sentimento de épico foi o que me levou à frente por muito tempo. Quando eu li a primeira vez, e a única vez, eu ainda não reli nenhum livro de Roda do Tempo, e não li o prequel também ainda. Quando eu fiz um misto, com fantasia no geral, com livros em inglês, geralmente, eu faço uma mistura. Eu ouço audiobook e leio o livro físico também quando eu posso, porque eu tenho muita ansiedade de saber o que vai acontecer depois. Então, quando eu tô de boa, assim, que eu consigo pegar meu Kindle ou o livro ali,
eu pego e vou acompanhando. Quando não dá, quando eu tenho, sei lá, que arrumar a casa, que eu tenho que fazer caminhada, qualquer coisa, eu pego o audiobook e vai só ele mesmo. Assim como os livros do Sanderson e tudo mais, eu também fiz isso com Roda do Tempo. E esse primeiro aqui da Roda do Tempo, né? Gente, vocês estão ouvindo, não desistam no primeiro livro. Eu sei que vai dar vontade de desistir, porque vocês não vão entender nada, não vai fazer sentido, vai ser chato, vai ter um monte de cena de sonho. A cena de sonho, pelo amor de Deus. Sei lá, tinha os 30% do livro assim, a cena de sonho. Vamos falar a verdade aqui. Que não faz sentido nenhum. É fumaça, é rato, é corvo. É só essas coisas assim, maluca, e você não vai entender nada. Mas não se preocupa. Tipo, essas horas, inclusive, passa rápido assim no livro. Eventualmente, quando você for reler, você presta mais atenção nesses sonhos. Porque eu acho que Roda do Tempo te pega mesmo assim, pelo braço e sacode no segundo livro, que é quando tem mais um lado mais aventuresco, né? Você descobre mais sobre as Aes Sedai, sobre os testes. Você descobre tudo ali, até sobre os lobos, né? A questão do pairing. Você se aprofunda muito no segundo livro, mas no primeiro você não sabe quase nada. Então, a mensagem que eu falo aqui pra vocês é: não desistam no primeiro. Eu sei que é foda você falar, lê só esse livro aqui de 800 páginas, pra só depois você conseguir se divertir. Mas é um livro bom, realmente, só que ele é lento, né? Igual a gente falou. É um livro bom, porém é super lento. Eu tô aqui pra representar as pessoas que gostam, então, desse primeiro livro. Porque eu gostei muito. E o Olho do Mundo, ele realmente é um livro mais lento, né? O autor, ele se apega bastante à descrição, tanto ao que tá acontecendo por fora quanto por dentro, né, dos personagens. E eu sou uma pessoa muito ligada a personagens, né? Lógico que quando a gente tem, por exemplo, um mundo interessante, tudo isso vale a pena, mas eu me atentei mesmo aos personagens e eu me apeguei muito fácil a eles, né? E eu já até comentei em alguns episódios aqui antigos, que eu comecei a ver diversas mulheres, né, na história, e quando eu comecei a ler A Roda do Tempo, eu tava começando a aproximar, né, do gênero de fantasia e tal, e eu me deparei com um livro que eu sabia que tinha sido escrito nos anos 90, sabe, e aí tantas mulheres incríveis assim na história, falei, caramba, que coisa boa, né, o mundo é praticamente regido pelas mulheres ali. Então, eu confesso que essa parte, assim, para mim foi muito interessante, me puxou mesmo para a história. E a parte dos personagens no geral. E no decorrer da história, dá para perceber que é um mundo muito vasto, né? E como eu sabia que era uma série longa, né? E eu já comecei essa série sabendo que ela tinha final, né? Que já tinha sido escrito final. Eu falei, caramba, vai ser muita coisa que vai estar em jogo. Mais do que a parte do épico que o Kalil falou. Eu acho que o que mais me pegou foram a parte dos personagens. E foi a parte do mundo, né? Eu sabia que ele ia ser bem construído. E no caso, eu sou uma pessoa, apesar das pessoas falarem que eu aparento ser meio calminha, eu sou uma pessoa de pensamentos muito acelerados, sabe? De muita ansiedade e tal. E quando eu pego um livro, é um momento de paz, sabe? Então, esse livro que tem essa construção um pouco mais lenta, sabe? E apresenta as coisas um pouco mais devagar, é o meu tipo de livro, sabe? Então, se o livro ele é capaz de trazer essa paz que eu procuro no momento, assim, da leitura, fechou. E acho que foi isso que aconteceu, sabe? Eu senti aquele prazer, assim, de ler A Roda do Tempo, quando eu reservava um tempinho. E é isso, ele não me pegou... Gente, ele me pegou desde o início, assim, eu adorei o primeiro livro, amei o segundo, né? Foi se tornar a minha série favorita da vida lá pro quarto livro. Mas desde o começo me pegou, sabe? E eu acho, sim, O Olho do Mundo um livro incrível, mas é isso, tem essa demora um pouquinho para você entender o que está rolando, e esse ritmo um pouco mais lento. Quem não está acostumado com isso, demora um pouquinho mesmo para você entender o ritmo do autor, mas eu gostei desde o princípio. Eu acho que eu tive uma experiência parecida com a do Luan. Eu lembro que eu li eu tava folheando o prólogo numa livraria, isso foi, sei lá, final de 2013, início de 2014 e tal. Não, 2014. E aí eu achei, tipo, o Lewis conversando com o cara que aparece, né? Tipo, eu achei os diálogos dele muito... Na época eu acho que eu tenho até uma lembrança errada, porque eu achei que eles falavam de uma forma muito formal, tipo, eles gritando, conversando de uma forma muito formal. Mas... É muito teatral, né? Exatamente. Aí eu não peguei pra ler ainda, né? Eu nem sabia que tinha 14 livros ainda. Aí eu comprei em 2014 os 3 primeiros de uma vez, e depois chegou o quarto, que eu comprei em outra loja. E eu achei o prólogo muito legal, né? Tipo, o cara se suicidando e nascendo um monte no lugar, tipo, achei sem entender nada que tava acontecendo. Tipo, por que ele fez isso, velho?
sabe? Mas desde o início eu achei, tipo, eu já tinha lido, sabe, O Nome do Vento, As Crônicas de Fogo, sabe? Eu tinha lido alguns livros de fantasia antes, então não tinha muito medo do gênero em si, nem do tamanho do livro, mas eu achei desde o início, tipo, o Olho do Mundo, uma fantasia com riquíssimo, sabe? Um mundo muito vasto, sabe? Desde o início, fiquei muito encantado, desde os Tuatuan aos lobos, sabe? Todos os elementos fantásticos que o autor colocava na obra. Eu acho que tem os problemas de narrativa, né? Porque acho que não de narrativa, mas de edição, né? Eu acho que se tivesse um editor que não fosse a esposa do autor, esse livro teria, sei lá, umas 600 páginas, sabe? Que eu acho que seria o tamanho ideal para ele ter. Mas Essa série teria menos livros. Olha, sinceramente. exatamente. Eu acho que o problema da Roda do Tempo é problemas de edição, não de escrita, sabe? Se tivesse um editor um pouco mais firme, a Roda do Tempo teria menos livros, seria, acho que, menos cansativa, né? Eu acho que toda série grande, independente se for rápida ou não, tipo, Stormlight é muito rápida, só que cansa, porque os livros são 1000 páginas, sabe? 1200 páginas, e a narrativa do Sanderson foi bem ágil, sabe? Não tem nenhum capítulo com 100 páginas, 80 páginas, não tem. Os capítulos do Sanderson são de 8 páginas, 10 ali no máximo, assim, estourando. Então acho que é um problema de edição. Com a escrita, a narrativa do Jordan não tem, assim, nenhum problema. Eu acho que o Olho do Mundo é um mundo muito vasto, bem rico, assim, de fantasia. Acho que tá entre os melhores, assim. Eu acho um livro muito bem introdutório. Eu gostei bastante dos personagens. Meu personagem favorito do Olho do Mundo é o Perry. Achei muito legal o arco dele com a Gwen, quando todo mundo se separa. Eu acho que o livro fica mais interessante quando eles estão separados, sabe? Sim, Eu com fiquei muito certeza. interessado, sabe? A forma que o Jordan narra, os diálogos, o humor dele, né? Ah, Eu gosto muito do humor dele, eu acho muito engraçado, sabe? Eu li o Olho do Mundo, sei lá, com um sorriso no rosto, sabe? Tipo, é muito legal. Mas a série mesmo caiu nas minhas graças quando eu li o segundo livro, né? Porque ele meio que dá uma expandida muito forte, né? No mundo, sabe? De repente chega um povo que escraviza mulheres que podem canalizar, e é, tipo, sensacional, sabe? Eu não ele esperava. mostra o multiverso aí também. Sensacional, como assim? É muita coisa que ele joga na nossa cara a partir do segundo. Exatamente. A gente acha que é um mundo de fantasia tradicional, sabe? Com os reis, não sei o quê. Só que não, só que conforme os livros vão se desenvolvendo, ao longo dos capítulos, vai tomando proporções muito grandes. E eu lembro até, na época que eu tava lendo, eu comecei a ler em 2015, né? Final de 2015, ao Roda do Tempo. E em 2016, assim, que eu tava, sei lá, no quarto, quinto livro, eu falei pro meu amigo Marcos que a Roda do Tempo é tudo aquilo que eu procurava numa fantasia, sabe? Em questão de ser épico. E eu tava completamente apaixonado depois do segundo livro, só foi. Então, tornou minha série favorita da vida. Eu li todos os livros em 14 meses e eu recomendo a série para todo mundo, né? Eu fico com medo de recomendar para quem não lê fantasia, assim, tipo, quem não lê as fantasias clássicas, fantasias atuais. Mas eu já indiquei para pessoas que não foram de ler, não são de ler fantasia assim, principalmente essas maiores, e elas gostaram bastante do Mundo, da Grande Caçada. Já leram, tipo, todos os livros publicados em português e fico bastante feliz. Eu recomendo que todo mundo que quer assistir a série de TV que leia o livro, porque por mais que qualquer adaptação seja incrível, seja muito boa, nada vai superar a experiência de você ler as palavras do Jordan, a narrativa do Jordan, sabe? Passar as páginas e você ver o símbolo dos capítulos a cada início de página e ver o símbolo da cobra ao final de cada capítulo, sabe? Acho que nada supera isso, então eu recomendo bastante. É um lugarzinho que quando você lê todos os livros, né, e você vai reler e você acompanha a jornada dos personagens, é como se sentir em casa, sabe? Vou reler a Roda do Tempo, vou reler alguns trechos e você se sente em casa novamente. Então, leia a Roda do Tempo, não tenha medo, leia com calma, não precisa, tipo, meu Deus, eu sei que os livros são grandes, 800, 900, 1000 páginas, só que Mil... vale a pena, sabe? Lê com calma, não precisa você ler 100 páginas por dia. Lê 10, lê 20, vai aos poucos que vai dar certo. E vale muito a pena porque é uma série que tá entre as grandes séries de fantasia de todos os tempos. Não é à toa, sabe? É uma série de altíssima qualidade. E é isso. Eu levo um mês para ler cada livro, então tá tudo bem. E tá tudo bem. E o fator releitura, como o Emerson falou, ao Roda do Tempo, é altíssimo. A gente tem um episódio roteirizado aí só sobre o prólogo do Olho do Mundo, que, né, é completamente desconectado da história principal, é um vislumbre que a gente tem numa época remota do passado, um personagem específico, e que deixa muita gente confusa.
das duas, uma. Tem 3 opções, né? Tem o tipo de pessoa que ama o prólogo e fica, meu Deus, o que é isso e tal. Tem gente que não entende nada e não gosta muito. E gente que abandona logo, mas continua, né, o livro. E gente que logo abandona por conta do prólogo muito... no modo de fala meio teatral e os acontecimentos, todos os conceitos. A gente tem um roteiro só de conceitos do prólogo do Olho do Mundo e que na releitura, depois de você ter lido, mesmo que sejam os 6 livros que a gente tem no Brasil, você vai lá ler o prólogo, reler o prólogo, que ele é bem curtinho, você vai encontrar todos os elementos, aquelas palavras, aqueles verbos com letra maiúscula, que geralmente são verbos ligados à magia e tal, que você de primeira não entende, aí você volta, você entende o que o personagem estava fazendo. Então um dia sai esse episódio aí sobre o prólogo do Olho do Mundo, com todos esses segredos sobre a Era das Lendas e tudo mais, mas o fator da releitura de A Roda do Tempo é muito grande, é muito satisfatório. Mesmo que você não tenha terminado a saga como um todo, se você ler os 6 livros, os 7 livros que a gente vai ter aqui no Brasil, que a gente vai ter, não, que temos, teremos mais, amém. O fator releitura já existe aí, já tem muita coisa que você consegue aproveitar relendo. Que eu já acho que o prólogo da Roda do Tempo é um dos melhores prólogos já escritos assim, de fantasia. Ele é afetivo. Eu acho ele incrível. A gente não entende muito bem, mas eu acho ele muito incrível, muito épico, desde o início, sabe? Então você já termina o épico, já termina o prólogo e já tem, tipo, profecias, 2 de uma vez na sua cara, sabe? Falando da sombra e depois falando da melhor profecia, da profecia do dragão, sabe? Tipo, super bem escrito, um negócio muito bonito, adoro profecia, sabe? Sei lá, eu não entendo, eu acho que é confuso, mas ao mesmo tempo é muito instigante, é muito curioso, sabe? Sim, instigante é a palavra, assim, eu terminei o prólogo e fiquei, meu Deus, o quê? Eu quero um livro. E aí você vê que, tipo, o primeiro capítulo já é algo totalmente desconexo, né? Você não vai continuar o que tava ali, você fala, mano... Não, preciso, que montanha era aquela, meu Deus. Mas, gente, tipo, agora dando um alt tab aqui, só comentando uma das coisas que eu mais gosto em Roda do Tempo, né? É meio que um conceito que várias séries têm, inclusive minha outra série favorita tem isso também, que é o fato dela se passar no nosso mundo, só que muito tempo no futuro. Porque, sei lá, eu acho que pra mim isso dá uma ideia de talvez mais realidade, sabe? Porque de alguma forma eles tentam fundamentar aquilo de alguma forma, tá? Eles explicam como que aquilo se tornou possível, sabe? Como que, em Roda do Tempo mesmo, chega uma hora lá que eles meio que explicam como que, sei lá, que as pessoas do nada começaram a ter poder e essas coisas assim. Eu adoro, talvez essa seja o tropo, um conceito. Esse é o conceito talvez que eu mais gosto em fantasia. É um tropo muito comum na fantasia, a era paradisíaca que regride, as Crônicas de Gelo e Fogo, a Roda do Tempo, basicamente toda fantasia tem sempre uma era de ouro que regride, e aí a história sempre se passa na era mais medieval, menos avançada daquele mundo, e eles sempre se lembram das histórias e tal. A outra que eu citei, né, que é a minha segunda favorita, é a Torre Negra, que tá aqui, ó, que é... Você não ia falar. Que ele se passa, tipo, no multiverso, entre várias terras, e aí você tem a terra principal, que é uma terra que é, tipo, milhares de anos no futuro, e aí acontecem umas desgraças. O que é massa, né, desse tropo, ou disso da Roda do Tempo, né, que se passa no nosso futuro, né, ou quem sabe em outra dimensão nossa, né, e eu acho que é legal porque a série aparentemente vai levar isso em consideração, né? Sim. Porque a gente consegue, a partir do trailer, a gente consegue sentir essa vibe, né, meio distópica, né? Na nossa reação do trailer, a gente comentou que, tipo, a gente viu que algumas culturas meio que sobreviveram ao tempo pelas vestimentas, né? Que tem uma moça meio que de burca, assim, né? E várias outras vestimentas. E o massa é que, por exemplo, na Roda do Tempo, a gente tem alguns elementos, a gente tem alguma parte ali da magia, que meio que visita outras dimensões e tal, que traz esse elemento meio ficção científica, assim, para a história, né? Então, acho que por isso que vai ser interessante eles mesclarem um pouquinho disso mesmo e lembrarem a gente de que, isso aqui é uma possível distopia do mundo de vocês, sabe? E mesclarem junto com esses outros elementos da história, que lembre de multiverso e outras dimensões e tal. Até em Roda do Tempo mesmo, eu acho que muitas soluções para adaptação vai ser ir full no negócio ficção científica, sabe? Tem muita coisa, pra quem já terminou a série, inclusive, aqui a gente tá falando por que começar, né? Mas o motivo de você começar é saber que, tipo, há muitos elementos também de ficção científica em Roda do Tempo. A gente não vai falar o que nem porquê, mas acaba que tem muitas influências de ficção científica dentro de Roda do Tempo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre
os elementos mágicos da história. Que eu sou muito fã de quando uma série tem pouca magia, como As Crônicas de Gelo e Fogo, que é a minha grande série, mas tá em hiato. No meu coração tá em hiato. Mas tem pouca magia, uma magia discreta, uma magia mais sutil. Mas eu também sou muito fã de séries que tem magia grandiosa e muito visual. E A Roda do Tempo é essa série da magia visual, poderes e coisas se entrelaçando, bolas de fogo e portais dimensionais e elementos, assim, um elemento de magia muito forte na saga, e a magia ela é explorada em diversos âmbitos diferentes, né? Seja outras realidades, seja poderzinhos que você solta com a mão, seja em modo como os personagens mais poderosos interagem com o ambiente. Então, a magia ela vai se aprofundando cada vez mais que a gente vai passando nos livros. Causa esse impacto visual, e para quem gosta, então, de entender... Apesar de muita gente classifica a Roda do Tempo como soft magic, que é um sistema de magia que não tem tantas regras, que é mais solto, o autor vai criando as regras sem necessariamente, né, numa lista rígida, né, das regras da magia, como, por exemplo, são as magias dos mundos do Sanderson. Exato. Então, o pessoal classifica como soft, né? Que é mais a gosto do autor, né? Mas tem muitas regras a se conhecer, e a gente já falou sobre isso nos nossos episódios sobre a magia. A gente tem um episódio só sobre a magia e um só sobre o mundo dos sonhos. Então, para quem curte a magia de diferentes formas numa série, a Roda do Tempo fornece essa riqueza toda de abordagens. Eu acredito que Roda do Tempo ela começa como soft, mas com o passar do tempo ela vai definindo mais como funciona cada um, né? E aí que talvez venha até mais coisa de ficção científica, né? Eu acho que quando eu comecei a ler A Roda do Tempo, acho que foi a primeira série que tem mais magia presente assim no mundo, sabe? Porque eu tinha lido, sei lá, Crônicas de Fogo, Nome do Vento, acho que eu tinha lido Protegido também, As Mentiras de Locke Lamora, eu tinha lido uma série de livros de fantasia, acho que mais nenhuma, tipo, tem tanta magia assim presente, sabe? Eu fiquei meio... Acho que foi isso um dos pontos que eu mais gostei, mas fiquei encantado. Porque eu nunca tinha lido nada com alguém sair jogando bola de fogo, raio, sabe? E ninguém, terremoto, nem curando, assim, sabe? Nunca tinha lido. Os raios são incríveis, né? Nossa, muito bom, cara, muito bom, sabe? Você lê. Eu acho que é por isso que eu fiquei muito encantado mesmo. Obviamente, hoje em dia a gente tem série de fantasia que as pessoas fazem qualquer coisa, né? Hoje em dia tá tudo liberado, tá tudo. Mas tem magias inimagináveis aí. Na magia, na fantasia clássica, é muito soft magic, né? Tolkien, os livros do Ted Williams. É bem uma magia discreta, assim, você não entende o que está acontecendo. Hoje na contemporânea, que é muito várias regras, poderes muito visuais, coisas muito criativas, tipo Sanderson, Brent Wee, loucuras. E acho que quando eu comecei a ler, eu jamais imaginava que a Roda do Tempo seria adaptada, acho que por isso, sabe? Eu não conseguia imaginar uma série com tanto poder, sabe, vir à tona, porque a gente sempre imagina que vai ficar uma coisa tosca, né? Essa é uma preocupação. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui não vai ser adaptado de jeito nenhum, porque realmente é muita magia, e acho que o pessoal, né, as pessoas consideram soft magic, principalmente porque o início realmente é bem básico, né? Parte do princípio de canalizar terra, ar, fogo, aquele negocinho que a gente já viu. Mas eu acho que com o passar mesmo da história, o autor ele vai adicionando ali alguns elementos interessantes, né? Vocês podem ver no nosso episódio. Então tem uma forma de você canalizar mais magia do que o normal, mais magia do que você pode. Então essas coisas que ele vai adicionando vai enriquecendo essa parte da magia, né? Então não é só sobre poder canalizar os elementos básicos, né? Mas é isso, eu também adoro. E saber que eles estão se esforçando para colocar isso na tela, isso é muito bom. Também eu achei é muito difícil adaptar a Roda do Tempo, justamente por causa que é alta fantasia, né? Então, além de ser esse mundo mais difícil, né, de adaptar, tem muita magia para adaptar, vai ter que ter muito efeito especial, não sei o que, sabe? Se a gente parar para pensar, não tem, tipo, muitas fantasias adaptadas dessa forma, né? Então, a gente até tem algumas, tipo, mais recentes. A gente tem as Crônicas de Fogo e tal, que tem magia, né? Sombra e Ossos, né? Que isso, foi lançado até um pouco mais, né? Acho que tá tendo ultimamente mais séries, né? Tipo, adaptadas que tem mais poder. Witcher, né?
Até porque a tecnologia vai evoluindo, né? E vai ficando mais fácil, né? De fazer esse tipo de coisa. Mas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 15, era inimaginável ter esse tipo de coisa. Tanto que Senhor dos Anéis não tem tipo, tanta fantasia assim, mas os filmes foram considerados tipo, muito à frente do que os filmes que tinha na época, né? Uhum. Foi tipo uma super produção, e na época não tinha nada daquele jeito, sabe? Então, né, a Roda do Tempo é muito rico, então no continente que passa todas as aventuras, né, dos nossos personagens, existem diversos países, né, reinos, né, que cada reino possui uma mitologia diferente, né? A gente tem culturas diferentes, com histórias, pessoas diferentes, né? Muita gente acha que a Roda do Tempo é só uma fantasia com personagens brancos, né, andando para lá e para cá, fazendo branquitudes, né? Mas não é bem assim, não. A Roda do Tempo é muito rica em questão de culturas étnicas diferentes, sabe? Não só sobre personagens brancos para lá e para cá. Então, se vocês pesquisarem, vão ver que cada país, né, cada povo ali, de ponta a ponta, tem seus próprios costumes, suas próprias vestimentas, seu modo de falar, né, o que gosta de beber, o que gosta de comer, como se fosse o nosso mundo mesmo. Então, se o Brasil é diferente da Argentina, nosso modo de falar, nosso modo de se vestir, sabe, nossa cultura como um todo, nossa história, como é diferente de países da Europa, como é diferente, como são diferentes de países da África, da Ásia. Então, não são personagens brancos só, tá, gente? Porque eu tenho que bater nessa tecla, porque isso é muito comum na fantasia, né? As pessoas começarem a ler, talvez às vezes por própria culpa do autor, da autora, todo mundo já imagina, tá no nosso consciente, né? Esse Padrão, racismo, né? exatamente, nesse padrão, nesse racismo estrutural que a gente já imagina que são personagens brancos, né? Inclusive, a gente falou bastante isso quando a gente falou, né? Sobre a série. Sobre a série e tal, na trajetória da série. Então, os povos são muito ricos, né? Em sua Diversos. cultura, diversos. Se você pesquisar os povos da Roda do Tempo, você vai ver que eles se vestem de forma diferentes, eles têm cores de pele diferentes, né? Tonalidades de pele. Então, tem Andor, pelo menos eles são representados como os brancos, né? Cabelo loiro, não sei o quê. Você vai para outro país, você vai ver que eles já são negros. Tem países que têm características árabes, então o Jordan ele usou o nosso mundo, né, atual, né, para construir os personagens da Roda do Tempo. Então, na série de TV, por exemplo, a gente viu personagens, as mulheres, por causa das mulheres asiáticas, né? Você tem personagens negras, tem personagens brancas. Então, esse é um dos pontos altos da série também, além da grande representatividade feminina que tem, que é uma grande mistura de povos, sabe? Não são só personagens brancos para lá e para cá. Então, isso também é o que deixa a série mais rica e eu acho que agrada bastante gente, embora tem gente que lê e não consegue enxergar isso, acha que todo mundo é branco, o Lan é branco, sabe? Até os próprios personagens de Dois Rios, todo mundo acha que eles são branquelos, cabelo preto, não sei o quê. Mas como a gente falou já no episódio lá da série, eles não são muito. Eu imagino eles, tipo, tonalidade de pele da Gisele, assim, sabe? Eles não, obviamente, eles não são negros, mas eles não são branquelos. Eu acho que a série acertou bastante quando colocaram a atriz que vai fazer a Gwenny, a Nynaeve, o Perrin. Eles só erraram no Matt, porque o Matt é muito branquelo e meio que destoa ali dos outros personagens, sabe? Era só pro Randy destoar, né? Exatamente, porque o Randy... Mas eu a acho gente que sabe talvez ele- é justamente pra mostrar que eles são diversos ali em Dois Rios e que eles não É. são uma cidadezinha tão pequena igual a gente imagina. Porque tava vendo uma análise há um pouco tempo e o pessoal fala que, tipo, inclusive no quarto livro, que tem uma batalha, eles listam que Dois Rios tem 300 arqueiros. Pra uma cidade, pra um vilarejo ter 300 arqueiros, precisa ter no mínimo, sei lá, umas 5 mil bastante. habitantes, sabe? O que não é tão pequeno assim. A gente imagina que Dois Rios tem 100 pessoas, e não é bem assim, né? Exatamente. Não é tão pequenininho assim. E é legal, né, que a gente já sente isso que o Emerson falou no primeiro livro. A Roda do Tempo é um road trip épico, sabe? Porque os personagens, eles não param, sabe? Então, o autor, ele não só cria esses locais, essas culturas por criar, sabe? Eles viajam bastante por esses locais. E já no primeiro livro, a gente tem uma
uma dose disso, né? E a gente sente um pouquinho dessa cultura, né? Então, os personagens que eles eram ali do interiorzinho, eles começam a viajar e eles começam a sentir esse choque de cultura, né? E, por exemplo, uma canção que eles conheciam por um nome tal, vê que tem alguma mudança ali, e eles sentem nas roupas que as pessoas usam, no modo como as pessoas falam. Então, o autor realmente teve muito carinho, sabe, para criar esse universo. Então, ele criou um universo diverso, tanto em etnia quanto em cultura. Então, é muito legal a gente sentir isso conforme a leitura, né? E eu acho que por mais que a série se esforce, não tem como ter tudo lá, sabe? Ter tudo. Nossa, isso ficou muito estranho. Por mais que a série se esforce, não tem como ela levar tudo isso para as telas, né? Então, você lê os livros, você vai se aprofundar nesse universo. O modo de como os personagens falam, dependendo do lugar de onde eles vêm, é muito característico, até nos audiobooks, eu imagino que deve ter sido uma instrução do próprio autor. Eles fazem um sotaque diferente, uma forma de falar diferente, que às vezes, por exemplo, o povo de Ilian, eles usam muito do nas frases, na frase normal, assim, em inglês. Como se fosse o dialeto deles. Então, e os Shauntan, eles têm um jeito de falar meio arrastado, assim, e isso é mencionado várias vezes. Então, tem uma diversidade não linguística, porque todo mundo fala a mesma língua, que eu acho isso um pouco irreal, até o povo, sabe, do outro lado do mar e tal. Mas é óbvio que o autor deve ter feito isso porque, ele não devia se interessar por tanto assim por linguística, e 2, para facilitar a comunicação entre os personagens. Ou ele faz todo mundo bilíngue, poliglota, sei lá, ou ele tem que ter algum plot de tradução, assim, eles não se entenderam, porque não sabiam a língua um do outro. Então, ok, para facilitar, beleza. Tem a língua antiga, 3.000 anos de história, pessoas de nações diferentes não desenvolveram línguas diferentes, mas ok, beleza, a gente releva. Mas essa riqueza de dialetos, expressões, cada lugar tem seu xingamento, sua forma de falar. Gosto muito como a Siwan fala, que ela sempre ela sempre xinga mencionando peixes e tal. Quero muito saber como vai ficar isso na série, porque a personagem dela vai ser muito expandida, que tem uma atriz mirim, e aí tem aquelas tatuagens que ela apareceu com elas no trailer. Será que isso é uma coisa de lá de... Ela é de Ilian ou é de Tyr? Acho que é de Tyr, né? Só que na série talvez ela seja do povo do mar. Eu tô achando que ela vai ser do povo do mar. Será? Pode ser legal. Pode ser legal, porque a gente não tem nenhum personagem tipo, importante assim, na série de livros, né? Que é do povo do mar, assim. Se colocarem a Siwan, vai ser legal. Eu acho que vão fazer isso. O massa, né, disso que o Caio falou, é que às vezes você nem precisa falar da onde que é o personagem, mas da forma como ele se porta ou a forma como ele fala, você já sabe ligar ele a certo local, sabe? Esse personagem é de tal local. É muito, muito legal isso. Eu acho que essa parte do vocabulário deles, eu acho que fica mais evidente em inglês. Em português eu acho que se perde um pouco. Eu não lembro, pra falar a verdade, eu não lembro muito bem. Ilian, esse dialeto de Ilian não tem em português, tipo, esse então, eu acho que e tal. Deixa eu trazer um pouco da minha área então, vocês. Porque meu TCC foi disso, inclusive. Sempre aquelas. Não, foi sobre adaptação e sobre como trabalhar com isso, né? Porque, por exemplo, quando você pega um livro que nos Estados Unidos, tipo o Tom Sawyer, por exemplo, a gente tem lá um personagem... No Tom Sawyer não, né? No Huckleberry Finn. A gente tem um personagem que é um escravo e aí na própria escrita dele, ele fala de uma forma diferente, né? Com dialeto e tudo mais. Não é certo a gente pegar na tradução e transformar aquilo em, sei lá, em um caipira, por exemplo, do interior de Minas. Porque não faz sentido ele falar daquela forma, porque ele não tá no interior de Minas. Ele tá no interior do Missouri, por exemplo, sabe? Então não faz sentido estar falando com aquele sotaque caipira. Porque, sei lá, você pode falar, tem sotaque caipira de Minas, tem o sotaque caipira de São Paulo, tem o do Rio de Janeiro. E aí, tipo, não tem como você fazer isso. Então a única forma de você usar um dialeto assim seria se você trouxesse totalmente ele para aquela realidade. E aí eu acredito que na tradução de Roda do Tempo eles têm optado por cortar isso, talvez por não querer ter esse trampo todo de localizar tanto assim a pessoa, porque o Jordan não dá tantas informações assim de como fazer, né? Tipo, ele não era um Tolkien da vida que tinha um manual de como traduzir os livros dele, e já no Tolkien, principalmente na tradução nova,
tem até alguns erros propositais de tradução, né? Erros de português, mas que são indicados pelo Tolkien a serem feitos, né? Tipo, eles usam anãos e, tipo, algumas outras coisas assim. Então é por isso que, tipo, provavelmente na tradução eles resolveram ignorar, porque não pode ter essa falsa equivalência, sabe? Deslocar, né, o personagem. Exatamente. Ou não, porque também não é um dialeto inglês o modo como os lilianenses falam. Então eles teriam que recriar uma coisa totalmente original aqui em português. E aí talvez tenham tentado, tenha ficado zoado, e aí preferiram, beleza. Muitas vezes a decisão é da editora, né? De quem tá cuidando do projeto como um todo ali. Às vezes, ler na tradução tem essas perdas, que na verdade não são tantas perdas assim, né? Mas fazer o que, né? Tem vantagem e desvantagem de ler o texto traduzido. O original é sempre melhor, gente. Não tem como. Não tem como, assim. Por mais que a tradução seja boa, a não ser que sejam línguas muito próximas e tal, mas tratando, sei lá, do inglês e português, são línguas que têm raízes diferentes, né? É bem difícil, tipo... Tem alguns casos conhecidos que, tipo, traduções melhoram livros. Provavelmente, sei lá, Crepúsculo, por exemplo, o pessoal fala que é muito melhor em português do que em inglês, porque a tradutora conseguiu melhorar a escrita da Stephanie Meyer, por exemplo. Meu Deus. Dizem que Paulo Coelho em inglês é melhor do que em português também. Tem várias coisinhas assim. Por isso que faz tanto sucesso lá e é odiado aqui. Exatamente. Uma das grandes temáticas de A Roda do Tempo é o equilíbrio. A gente tem sempre a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o bem e o mal, e as diversas facções dentro do bem e do mal. É um tema que é carregado até o último instante do último livro, esse equilíbrio entre as diversas facções e aquele negócio, né? Os seres humanos se unirem para enfrentar algo maior, algo que tem muita fantasia por aí, e que a Roda do Tempo é um tema central, o símbolo das Aes Sedai, a garra do dragão com a chama de Tarvalon, né? O yin e yang, o preto no branco, né, aquele símbolo clássico que simboliza o preto seria os homens canalizadores, os Aes Sedai, o branco o símbolo das Aes Sedai modernas, as mulheres, e é um tema que é muito bem trabalhado. Quanto mais a gente avança, mais a gente vai vendo nuances dessa temática e mostra que nem sempre, beleza, a Roda do Tempo é quase um matriarcado, quase o domínio absoluto do controle político, mágico, pelas mulheres, mas porque isso não é o ideal e porque o modo como o mundo, a magia do mundo e o mundo sofreu com a ruptura, com a discussão entre o Lews Therin e a chefa das Aes Sedai na Era das Lendas, a discordância entre os dois, entre um plano que as mulheres tinham e o plano dos homens, isso causou todo o caos que se seguiu, né, por essa falta de consenso, e aí o modo como as Aes Sedai tratam os canalizadores masculinos da Terceira Era, óbvio, com razão, por conta do perigo, mas também tem uma Aja só para isso, para caçar, e trata esses homens como animais, e quando a gente mais para frente vai vendo outros pontos de vista, são pessoas também, a gente vai se aprofundando nesses homens que canalizam e vai vendo a história de cada um e que nem tudo é tão simples assim. Nossa, o homem canalizador vai ficar louco, meu Deus, vamos amansar, e geralmente o amansamento leva à morte, então tem várias nuances nesse não embate, mas nessa relação entre forças opostas, entre muitas aspas, mas que na verdade são complementares. Eu acho que o interessante, né, de ter um mundo quase matriarcal, né, a gente tem as problemáticas, mas também tem as coisas que a gente pode destacar que são boas, que são interessantes. É que não é um mundo tão violento, né? Acho que o Jordan, ele retrata bastante isso, não é nulo, né, de violência, mas não é um mundo com tanta violência. Acho que isso é o mais de positivo que a gente pode tirar, mas é muito engraçado que no decorrer da série, lógico que tem esse desequilíbrio. Na premissa da história já falo por que existe esse desequilíbrio, né, porque alguns homens sofrem bastante, são caçados, né, e são às vezes mortos e tal, mas eu acho muito interessante como em todos os materiais assim que eles têm para estudo, mostra que o ideal é o equilíbrio. E eles não vão atrás do equilíbrio, sabe? Parece que do jeito que tá bom. Até que as coisas começam a se afunilar e aí eles vão notar que não, né? Essas tramas de livros, de que é bem contra o mal, né? A luz contra as sombras, não sei o quê. Eu acho que não tem nenhum problema ser clichê, a não ser que contanto que seja bem desenvolvido, né? Bem criado.
bem conduzido. Eu acho que o Jordan faz isso muito bem ao longo da série, principalmente porque a gente tem, né, o ponto de vista dos personagens e dos dois lados, e a gente entende as motivações de cada um deles. E eu acho que não tem problema nenhum ser clichê. Eu acho que é tudo muito bem desenvolvido e ele trabalha bastante quando ele mostra o passado, por exemplo, né, a parte que a humanidade sempre tá a fim de querer mais, né? A curiosidade faz com que o mundo, as pessoas vá para frente, né? Evolua, tem tanto questão de ciência, tecnologia, né? E isso acabou dando ruim pro mundo do tempo, né? Devido à curiosidade, mas acho que isso é inato do ser humano. Acho que não tem como. A gente nunca vai chegar num ponto que, só porque não tem guerras, não tem fome, a gente vai continuar do jeito que a gente está, né? Acho que sempre vai ter algo a ser descoberto, algo para ser melhorado. Acho muito legal essa questão. E essas nuances também que a gente acompanha, por exemplo, os homens são caçados, são amansados e acabam morrendo. E a gente acompanha o Randy, né? A gente acompanha o personagem principal, que vai ficar louco, ele que vai enlouquecer, ele tem medo, né, de ser amansado também, tem medo de morrer, ele tem medo de matar os amigos, ele tem medo de destruir o mundo. E é muito legal acompanhar por outra Nossa, isso é muito legal. né? Excelente. É que nem mais cedo o Emerson falou, tem mulheres que são escravizadas, é muito legal. E eu acho que a série vai dar uma melhorada nessa questão quando ela explorar o ponto de vista do Logan, né? Talvez ela explore Sim, a com parte certeza. dele atendendo como falso dragão e tal. E isso vai ser muito legal, porque a gente não tem muito esse ponto de vista, né? Não sei, a gente tem mais pra frente algumas coisas relacionadas a ele, né? Mas Eu acho que vai ser bom e ruim, porque a gente vai ver o porquê as pessoas temem, sabe? Um homem que canaliza. E depois, mais pra frente, a gente vai sentir também o que eles sentem, sabe? Quando eles são amansados, né? Então, acho que tem esses dois. E eu acho que o mundo do Jordan, ele é interessante porque, apesar dele ser interpretado ali por o yin yang, praticamente, né? Que é o preto e branco, não é preto no branco, sabe? Não é só bem contra o mal, sabe? Ele mostra que entre o bem e o mal tem muitas camadas de cinza ali, né? Então, isso é muito interessante, não vou falar que isso é muito legal, isso é interessante de se acompanhar, né? E acho que ele retrata muito bem isso nas páginas, e até algo que eu gostaria que a série levasse é um tom de um pouquinho de suspense, tem um tom de um pouquinho de terror, porque durante a série a gente acompanha a história sem saber de verdade quem que são os inimigos, sabe? A gente pode ser a pessoa que a gente conversa, pode ser a pessoa que a gente está se comunicando, né? Porque o inimigo ele não mostra, né, a face dele, pode ser qualquer pessoa. E é muito massa esse tom que a série tem, né? E eu queria muito que eles levassem isso para adaptação também, né? Qualquer um pode ser um amigo das trevas, qualquer um pode ser um abandonado disfarçado, sabe? Então, essas camadinhas que a história tem é muito massa, sabe? Com certeza pode ser um ponto de mudança, né? Moraine é um amigo das trevas, tipo, sabe? Mudança na adaptação. Acho que vai ser legal. Pra adicionar uma tensão absurda. Eu topo tudo. Acho que vai ser legal se tiver umas traições da hora, sabe? Essa pessoa é minha amiga, de repente vem com uma faca nas suas costas. Muito legal, vou gostar bastante. Isso é muito sinistro. Então, acho que vai ser legal essa ótica, assim, dos homens que podem canalizar, porque na verdade eles são só homens, cara, e que não querem morrer, não querem ser amansados, porque, sabe, porque a vida deles tá ok, eles têm medo, sabe? Vai ser legal acompanhar, além do Randy, os outros por essa perspectiva. Eles não querem morrer. Se eles têm poder, por que eles não podem usar, sabe? Por que eles não podem fazer algo eles também? Enlouquecem e matam todo mundo? Por que será, né? Exatamente. Mas será que eles não podem mudar isso de alguma forma? Talvez quando eles descobrem que podem canalizar, eles não pensam muito em, vou enlouquecer. Talvez eles pensam, o que eu posso fazer com o meu poder? Será que eu não sou dragão renascido? Vou juntar uns exércitos e aí vou, sei lá, vou matar. Assim, o que me incomoda um pouquinho é que, por exemplo, a gente tem 3.000 anos desde que isso aconteceu. Aí aconteceu ali uma ruptura, maculou o poder masculino, e agora todo homem que canaliza, ele enlouquece, ele morre, ele devasta tudo ao seu redor. Em 3.000 anos, a melhor solução foi encontrar esse homem, amansar e fadar ele
a depressão, a ele morrer. É isso? Então, às vezes é isso que eu me questiono, porque fazer isso com um homem, né, amansar, que é tirar o poder dele, é a mesma coisa que fazer ele morrer, que matar ele, né, porque ele perde a vontade de viver, né. Tudo bem que eu não vou falar que é melhor do que várias pessoas morrendo na mão dele, eu não vou falar que isso é melhor, né, quem sou eu para falar isso? Mas só fico meio assim, 3.000 anos, esse é o melhor que a gente pode fazer por esses homens, sabe? Então... Eu acho que houve muito pouco esforço da Torre Branca em encontrar uma outra solução. Eu fico pensando, um homem que descobre e canaliza, ele já vem com essa carga. Nossa, eu vou ser capturado. Nossa, eu vou ficar louco. Com coisas com questões de doenças mentais. E, nossa, o único jeito é me trancar num hospício, sabe? Não tem outro tipo de tratamento. Pô, elas são mágicas. A Aja marrom, assim, não descobriu nada, não leu nada, eles não experimentam a Aja amarela com a cura. E assim, é um estigma muito forte que condenado, eles já são condenados à morte pelos próprios poderes, naturalmente, né? Porque o poder, se eles não canalizam, tem febre, não sei o que, não podem morrer e tal, é a loucura, se matam. Mas imagina, o tanto de homens que canalizam a Torre Branca não alcança todos. Em outras culturas a gente vê que os homens que canalizam ou eles são mortos, ou eles são capturados. A gente viu lá em Cara como que é, em Shantian é uma coisa, com o Zaiel também é uma outra questão, assim, então eles... É um estigma condenados à morte, sempre. Nasceu, e aí eu penso muito nessas questões de doença mental, porque a série também aborda isso, com a questão de loucura e tal, dos homens que canalizam, dos personagens canalizadores, a gente segue bem de pertinho, as tensões que eles... o medo que eles sentem e tal. Do mundo ao seu redor, que cria um estigma gigantesco em cima deles. Eu acho que as pessoas falam um pouco do Randy, né, da questão mental dele, né, acho que ninguém fala de depressão e tal, eu acho que as pessoas ignoram bastante isso, acho que ele tá bem a série toda, sabe, tem uns momentos... Nossa, tá ótimo! Retirado, só que além de enlouquecer, o pessoal ignora bastante a questão mental, depressiva, porque ele tem umas fases, assim, bem fodas de depressão. Nossa, a questão solidão, não tem ninguém para compartilhar, sabe, as coisas que ele tá passando. Então tem essa questão da solidão, tem questão do desequilíbrio, né, quando os dois ali, o poder feminino e masculino tinham que andar junto, a gente tem, né, uma sobrecarga ali no poder feminino, é ele que rege, é ele que faz várias coisas, e tem talvez uma partezinha ali que seja a parte ambiciosa que fala, não, a gente vai erradicar o poder masculino, a gente vai erradicar os homens, porque a gente precisa continuar com o poder, sabe? Pelo menos é isso que eu sinto de uma certa Aja ali, né? A gente entende que o mundo tem toda uma regressão, tal, que foi um período turbulento e tal, mas são 3.000 anos, né, gente? Pior que quando eles são amansados, eles ainda ficam presos, né? Tipo, eles não podem sair da Torre Branca ali de Tarvalon. Tipo, é bizarro, porque, tipo, já foi amansado, não posso fazer nada, porque eu não posso viver minha vida, sabe? Tipo, de alguma forma, né? Eles têm que continuar presos. Eu sei que na Era das Lendas, ainda durante a ruptura, muitos homens eles eram colocados nos pousos, né? Que eles conseguem tocar a fonte quando eles estão nos pousos. Só que uma vez que a pessoa canaliza, tanto homem quanto mulher, é muito difícil não querer tocar a fonte novamente, sabe? Então, é uma droga, sabe? Você tem que... Aí eles duravam um pouco, ficava no pouso durante algum tempo e depois tinha que sair, sabe? Pra tocar o poder. Mas o poder, ele é muito descrito como algo viciante, como uma droga mesmo, né? Quando você tá usando, tudo fica mais bonito, tudo fica mais nítido, O LSD que te dá poderes. Muito bom. Então a gente tem a Shara, que usa os homens até os 21 anos, mais ou menos, e depois mata eles. Usa eles pra reprodução e depois mata. Aí a gente tem o Zaiel, que manda eles pra morte. Aí a gente tem a Aes Sedai, que amansam eles, né? Os Shantian, eles matam, assim... Matam, né? Na hora, assim, o homem que canaliza, pá, morte na certa. Caramba, gente, isso é o melhor mesmo. Então, aí parece... a Torre Branca parece que é o jeito mais, sei lá, humanizado que eles têm. E vocês comentaram sobre a questão do Rand, o arco dele, a solidão. E a Roda do Tempo é a grande... Esse também é um tópico de vantagem. É a grande história de um escolhido, assim. O Rand tem um arco de 14 livros, óbvio, os outros personagens também, mas óbvio, o Rand é o grande protagonista, e tem um arco que explora todas as questões que emergem no enredo de um escolhido. Então, é o poder absoluto, é o governo, é a
Carregar o mundo nas costas. Exato, carregar o mundo nas costas, a loucura, a sabedoria, a paz, a guerra, assim, é um arco de escolhidos, assim, que é absurda a evolução do começo ao fim, e ele passa por tanta coisa, você não tem ideia, meu Deus do céu. Isso é muito profundo, assim, é a grande história de um escolhido, é a Roda do Tempo, é a história do Randall Thor. Mas eu acho que o mais legal também da Roda do Tempo, gente, é a grande história de um escolhido que não é burro e que não deixa as coisas para as outras pessoas. Porque a gente acompanha, eu vou falar sério, sabe? Harry Potter, por exemplo, o cara lá que é um cagão, sabe? Sempre as pessoas fazem as coisas para eles, ele é um burro. Ele não Eu também gosto de Harry Potter, sabe? Mas o Harry Potter, ele é, gente, um bananão, entendeu? Sempre as pessoas fazendo as coisas para eles, é ele que sempre não entende nada. E o Randy não, ele é o cara que pega e vai atrás, entendeu? Quando ele entende o que ele é e o que ele precisa fazer, e ele se coloca nesse papel, ele vai atrás e ele vai fazer, sabe? E ele não foge de briga. Teve uma grande fase, assim, de personagens meio sonsos, né? E o Randy, ele não é sonso. E eu gosto disso também. Realmente, quando ele aceita o que ele é, né? E, tipo, ele aceita as suas responsabilidades, o que ele tem que fazer, independente de algumas coisas, né, que ele tem que fazer. Eu gosto bastante do desenvolvimento dele ao longo dos livros. Acho que é muito incrível, assim. Por isso que ele é meu personagem favorito ali da fantasia. Tudo que ele tem que aguentar, as coisas que ele faz, algumas coisas ele nem faz por querer, sabe? E é bom saber que ele também não tá sozinho, né? Que tem os amigos dele ali, sim, mesmo não querendo, sabem que ele pode contar às vezes, menos o Matt. Mas o Perry... menos o Matt. O Perry ali, sabe? O Perry, tipo, eu gosto bastante do Perry em questão de amizade, que pra mim ele é o melhor amigo do Randy em todos os livros. Ele fala que o Randy precisa de mim. Eu tô aqui, mas eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir pra tal lugar, porque o Randy precisa de mim. Então é muito legal acompanhar um personagem que tem amigos também, sabe? E que os amigos estão junto com ele, embora eles acabem divergindo em várias questões, a própria Gwen ali, sabe? Mas ele pode contar com os amigos, ele tem uma rede de apoio, né? Independente se eles estão longe ou não, sabe? E no fim... O massa de A Roda do Tempo é que tem, a gente falou uma grande história sobre um escolhido, mas o escolhido sozinho não faz nada. Também é história sobre as outras pessoas, né? E desde o terceiro livro, o autor também coloca muito isso, né? Que sozinho ele não é nada, ele precisa das outras pessoas. Até porque a gente tá falando ali de uma guerra, pega assim o mundo inteiro, então tem muitas outras coisas que as pessoas precisam fazer, né? As pessoas têm seus próprios arcos, né? É uma grande história sobre o escolhido, mas também não é só sobre ele, sabe? Até porque tem coisa que ele tá aprendendo ainda, sabe? Até o final ele tá aprendendo como usar os poderes e tal. Não tem como ele tá em todos os cantos ao mesmo tempo, sabe? Não tem como ele ter, sei lá, tá na Torre Branca, por exemplo, sabe? Tipo, ele odeia aquele lugar, só de ouvir falar. Tipo, não tem como ele fazer tudo. E ele tá se descobrindo ainda. E o bom é que, como a gente falou, todos os personagens, os grandes personagens, têm seus arcos e é bom que você pode se identificar com algum e que não, às vezes nem é tão principal assim, mas ele tem o seu arco lá até o final. Você vai acompanhando, tudo é muito bem feitinho. Cada um, é como se ele pegasse os personagens principais e cada um vai falar sobre uma parte do mundo. O personagem que vai mexer com sorte de Tavir, o personagem vai mexer com lobos, o personagem vai mexer com canalização, um vai mexer com cura, um vai mexer com a política da Torre Branca, um vai mexer com isso, com aquilo, em todas as esferas. Então todos os enredos vão sendo trabalhados e a grande história do escolhido e seus amiguinhos e sua turminha, e cada um tem seu espaço para brilhar. Vai lembrar que tem livros que tem foco maior em alguns personagens do que em outros, né? Tipo, o Ranger não aparece quase no 3, sabe? E aí ele não aparece no 10, só tem um capítulo no 10, sabe? O Perrin não aparece no 5. Então, tipo, vai intercalando, tem espaço para todo mundo brilhar. Exatamente. No geral, uma adaptação é muito bom, porque você tá todo conhecedor daquele universo, sabe? E você vai adentrar ele na adaptação, você vai pegar as referências. Gente, não tem deleite maior do que você pegar as referências, sabe? Numa adaptação. E você pegar os easter eggs, fanservice, meu Deus do céu. Quando tem um fanservice, sabe, nas adaptações, eu quero gritar.
E como eu sou o tipo de pessoa, como eu sou leitora, né, eu acompanho bastante adaptação. E é isso, por mais fiel, por mais que ela capte a essência do que tá ali nos livros, né, uma adaptação nunca vai conseguir colocar tudo. E perde, vai ter perdas, vai ter coisas que a gente vai achar corrido, isso aqui não desenvolveu bem. Você quer ver aquele negócio desenvolvido bem? Vai ler os livros, então, que você vai ter aqui, né? Você tem 14, quase, acho que mais de 14 mil páginas, né? Aí de desenvolvimento. E acho que é isso, sabe? É o momento que você para ali para apreciar aquela história, para sentir aquela história de verdade. E depois a adaptação são os refrescos. Eu acho que faz tempo que eu não assisto, tipo, uma adaptação de uma obra que eu li, assim, sabe? Que eu conheço bastante. Eu não lembro qual foi a última, não, pra falar a verdade. Acho que a Roda do Tempo vai ser... Mas Harry Potter, primeiro eu assisti tudo, depois eu li, entendeu? Então, acho que não conta. Então, eu não consigo lembrar de algo que eu li, conheço bastante, e veio a série, eu ficava vendo assim, meu Deus, personagens, o mundo... Acho que a Roda do Tempo vai ser a única dos últimos anos. O meu foi só desgraça, porque foi Torre Negra. Se bem que Stephen King tem toda hora, né? Sei lá, tem It, você tem... Toda hora você tem coisa do King. It. Eu tô falando de mais fantasia, assim. Tipo, Sombriosas foi muito bom, foi muito gostosinho de aproveitar. Teve His Dark Materials, que His Dark Materials, meu Deus. Só que eu não manjo muito do universo. Algumas coisas eu até esqueci, principalmente o terceiro livro, que eu achei muito chato. Eu não lembro direito do terceiro livro, só de um... Nossa, The Witcher também foi muito massa. The Witcher, é verdade. Eu assisti The Witcher eu achei muito ruim, meu Deus, aquele dragão. Eu amei. Eu gostei muito. Eu assisti primeiro. Aquele dragão foi muito fedido, pelo amor de Deus. Eu não manjo de The Witcher, tipo... Eu escutei os 2 primeiros livros em audiobook, depois que eu vi a série, mas manjasse eu não manjo, não. Também não. Agora, se saísse alguma coisa da Cosmere, tipo Stormlight, aí sim, eu ia manjar de alguma coisa, mas... Não vai. O melhor de uma adaptação, no meu ponto de vista, é a visibilidade. É trailer passando, é pôster na parada de ônibus, é trailer passando em propaganda do YouTube, é Funko Pop, mesmo que a adaptação seja ruim ou que não seja tão satisfatória quanto a gente imaginava. Essa visibilidade causa um burburinho, ainda mais uma produção do nível de A Roda do Tempo que a gente já tem pelo todo o investimento, nomes de diretor, nomes de atores, nomes de produtores, de pessoas envolvidas, né? Aí foi revelado recentemente o responsável pela trilha sonora, que é um grande nome, que fez a trilha sonora de Dark Materials e tal, e tem um grande currículo. Então essa visibilidade e com esse nível de investimento, tudo pode crescer, né? Vai crescer, a gente vai conseguir, pelo menos mais o 8º livro, acho que a gente consegue ver aqui no Brasil, o 8º, 9º, a gente espera. E essa visibilidade para mim é o mais importante, assim, mesmo que fosse um filme não tão bom. Filme não sei, mas filme é muito rápido. Já vai gerar uma grande visibilidade para a Roda do Tempo, e que isso para mim já me deixa satisfeito, sabe? A visibilidade. Inclusive, se vocês querem ler antes da série, é provável que vai ter o filme aí, né? Foi anunciado uma trilogia de filmes que se passa na Era das Lendas. A gente não sabe praticamente nada sobre isso, mas foi anunciado. Esse período distópico que a gente comentou com vocês, né? E vai ser muito legal. Então, pessoal, nesse episódio viajamos aí sobre várias vantagens, demos nossa opinião sincerona sobre a Roda do Tempo, não ficamos aqui só tecendo elogios, a gente falou o que tocou a gente no nível muito pessoal, e acho que vocês puderam sentir o nosso apreço e o valor que essa saga tem na nossa trajetória aí como leitores, né, como amigos também que a gente se conheceu por causa dessa série, iniciamos esse projetinho. Então, muito legal ter compartilhado isso com vocês. Tá rolando também, se vocês já viram o vídeo que saiu no nosso canal, tá rolando também um sorteio que a gente tá fazendo em parceria com a Intrínseca, do novo exemplar, da nova tiragem de Olho do Mundo, que vem sobrecapa, colarzinho, né? Antes eu desenhei da sobrecapa, mas agora eu quero muito essa sobrecapa. Então, colarzinho. E a gente tá sorteando um exemplar. O formulário vai estar aqui na descrição do YouTube, do Spotify, do Google Podcasts. Vocês têm até o dia 10 de outubro para preencher, e o único pré-requisito é ser inscrito no nosso canal do YouTube, né? Vocês vão colar o endereço do YouTube de vocês, do canal de vocês, do perfil de vocês no YouTube,
E um endereço, tem um endereço de entrega no Brasil, vocês vão botar no formulário um endereço de contato, e-mail, seu Twitter, seu Instagram, pra gente avisar o vencedor. Então participem, não custa nada, um formuláriozinho com 2 coisas para preencher bem rapidinho. E a gente jura que vai soltar esse episódio antes de acabar o sorteio. Porque o outro a gente soltou, já tinha acabado. Meu Deus, bico. Então é isso, muito obrigado pela escuta, pela audiência, pelas visualizações, continuem aí espalhando a palavra. Comentários, a gente ama os comentários. Comente bastante, gente. E deem sugestões pra gente do que vocês querem ver. Vocês querem ver releituras, vocês querem ver mais live, mais vídeos. O pessoal gostou bastante do vídeo curtinho que a gente soltou, né? Foi uma resposta muito bacana. Se vocês querem ver mais desses conteúdos, então é isso. Achar Manethering. Achar, povo dragão.